No livro de hoje, o autor compartilha conosco suas opiniões sobre os livros e escritores, fazendo uma análise do estilo e das influências que essas obras tiveram em sua vida. Os encantos da erudição substituem os da leitura desinteressada. Mais que matéria de leitura, o livro torna-se matéria de estudo. Mais que de estudo, de estudos. Mesmo o período da vida humana, o desenrolar da nossa curta experiência é suficiente para alterar a interpretação de uma página. A outra aventura de Adolfo Bioy Casares. Depois de lermos romances, novelas e contos, chegou o momento de lermos a crítica literária de Adolfo Bioy Casares. Aqui no Sempre um Livro estamos lendo a obra completa desse autor argentino. Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo a playlist completa do projeto Lendo Adolfo Bioy Casares. Se você está chegando no canal agora e não conhece esse projeto, dê lá uma olhadinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Antes de continuar, já deixa o like aí, dá aquele joinha para poder ajudar o canal. Em A Outra Aventura, que está aqui no segundo volume das obras completas do autor, ele vai traçar o retrato de escritores antigos e modernos, além de listar algumas das suas leituras e comentá-las. Ele também vai apresentar personagens e trechos que, ao seu ver, merecem destaque nas obras analisadas por ele, além de pequenas biografias de alguns escritores. Mas não fica só nisso. Ele escolhe alguns temas fundamentais da existência humana dentro das obras analisadas e nos traz, com a sua visão, uma amplitude desses temas, como a brevidade da vida, que ele vai nos contar através das obras do Benjamin Constant. E como não poderia deixar de ser, nós vamos encontrar aqui também um texto dedicado ao seu grande amigo Jorge Luis Borges. Um livro onde se vê o trabalho e a inteligência de Casares para nos levar de forma amigável através dos bastidores da alta literatura. Sim, eu uso o termo alta literatura. Então, se você não gosta, eu acho que esse canal não é para você, porque existe a literatura relambida daí dos tempos atuais e existe a alta, a grande literatura. Sim, existe. Se você acha que não existe alta literatura, você também acha que não existe beleza, que tudo é belo, depende do ponto de vista. Isso não é verdade. E a verdade tem que ser dita. No prólogo do livro, ele nos explica que essa obra é uma reunião de prólogos que ele escreveu para algumas edições dos livros citados, e outros textos são artigos que saiu em jornais e revistas. Sobre o porquê do título do livro, Ser a Outra Aventura, ele diz aqui no prólogo dessa edição. Vamos lá. Não lembro quem escreveu nem onde. A outra grande aventura são os livros. Tampouco sei muito bem qual era a primeira. As mulheres? A própria vida? Mas me atrevo a citar a frase porque me parece adequada para o título deste livro. Ao analisar a Celestina, uma obra literária espanhola escrita durante o reinado dos reis católicos, que marca, a transição entre a Idade Média e o Renascimento, ele deixa claro que as principais qualidades desse texto está na verdade e na beleza. E a união de ambas dá ao texto o tom de um misterioso encanto. Nós que estamos acostumados com esse universo dos livros, quando nós estamos lendo um livro contemporâneo e depois pegamos um clássico de séculos atrás, às vezes lemos trechos que ficamos assim embasbacados com a beleza da criação da descrição de uma cena. Isso aconteceu comigo quando eu estava lendo e vou reler um livro chamado O Herege de Suana. Nossa, uns trechos assim que eu ficava assim extasiado, de tão bonito. E isso acontece, segundo Casares, porque as novas gerações de escritores querem encantar e surpreender pelo enredo, mas eles trabalham pouco
a linguagem, eles trabalham um pouco a escrita. E em tempos idos, era bom ser original através da escrita. Hoje em dia, os escritores perderam essa originalidade em nome do mercado, escrevendo aquilo que as pessoas querem ler, em detrimento da qualidade. Uma vez eu vi um vídeo de um homem chamado Luiz Marinho, uma entrevista no Jô Soares, e ele disse que se o McDonald's fosse perguntar para o brasileiro o que o brasileiro quer comer, seria a maior franquia de arroz e feijão do mundo. Eu estou dizendo isso porque esses escritores ficam olhando para o mercado, eles não transformaram a sua escrita numa arte verdadeira. Eles querem apenas vender. Eu acho não, né? Tenho certeza que a literatura é mais que isso, é uma arte. É necessário fazer arte. E muitas vezes, mesmo que o livro não tenha nada de original, o trabalho bem elaborado da escrita já o faz maravilhoso. Agora eu vou citar uma das maiores, a maior dentro dessa comunidade aqui do YouTube, vou citar a Tatiane Feltrin, que ela sempre diz que no livro pode ter clichê, desde que seja bem trabalhado. Então é uma outra verdade. Como eu disse, as análises desse livro expande-se também para outros estilos. Exemplo, ele vai escrever aqui sobre o ensaio, o que é um ensaio, e ele vai dizer o seguinte, aqui na página 417. O ensaio é um escrito de extensão moderada, geralmente em prosa, que de maneira subjetiva e fácil trata de um assunto qualquer. Ele define, então, o ensaio através de uma frase do Edmund Gosse, que foi essa que eu li agora. Ele ainda acrescenta que o inventor do ensaio, como a gente o conhece, foi o Montaigne, né? Tem os ensaios lá de Montaigne, que é gigantesco. Então ele entende que o Montaigne foi o criador do ensaio moderno. Apesar dele também considerar as epístolas de Sêneca e Lucílio como ensaios, mas em forma de epístola, né? Em forma de carta. E ainda nesse tema do ensaio, ele não considera os textos do Francis Bacon como ensaio, pois para o Casares, esses textos do Bacon carecem de argumentação. E é isso que ele vai dizer aqui na página 418. Ele diz o seguinte: Bacon, né? O texto mais parece uma sucessão de frases que um discurso. Dentro dos limites de cada frase, a expressão é justa e, muitas vezes, memorável e perfeita. Mas a estrutura geral dá a impressão, às vezes, de ser fruto da espontaneidade apressada de uma mente caudalosa e aguda. Na acepção original do termo, ainda não alterada pela tradição, as composições que integram o livro são verdadeiros ensaios, isso é, notas para a exposição de temas que requerem um desenvolvimento mais amplo, o tom de conversa ou de confidência tão oportuno nesse tipo de escritos, quase nunca está presente. E sobre esse gênero em jornais, ele escreve: o ensaio de publicação periódico, no qual o autor não falava diretamente, mas por intermédio de pseudônimos, personagens fictícios e cartas de leitores imaginários, adotou o tom ágil, despreocupado e não vaidoso que se tornou peculiar no gênero. Ele conclui ainda que esses ensaios de jornais foram fontes de inúmeros romances de costume e dos contos modernos. Num outro texto dentro dessa coleção aqui, deste livro que nós estamos conversando hoje, no texto chamado O Romanesco e a Noiva do Herege, ele faz um grande elogio ao romance, destacando sua importância. E é interessante, porque ele mesmo nunca escreveu histórias muito longas. As histórias dele sempre ficam ali, podemos considerar novelas. Nesse gênero do romance, ele vai citar 3 que para ele são fundamentais. Eu não li nenhum desses 3 livros, mas já está na lista. O primeiro é O Vigário de Wakefield, do Oliver Goldsmith. O segundo é A Mina de Wrangel, do Stendhal. E o terceiro e último é O Morgado de Ballantrae, do Stevenson. Dentro dessa obra, ele ainda vai comentar um trabalho do Edmund Wilson, que fornece uma lúcida introdução ao complexo assunto
dos pergaminhos do Mar Morto, né, que contesta trechos bíblicos. Então, além dos romances, ele também vai falar desse texto do Edmund Wilson. Do Edmund Wilson, aqui eu tenho uma biografia que eu pretendo ler em breve. Tá por aqui, lá em cima, lá. Então, eu pretendo ler em breve. Um outro texto contido aqui é uma mini biografia do Kipling, né, o autor de Mowgli. Mas desse texto eu não vou comentar muito, porque eu vou usar ele no vídeo que vai sair sobre o Kipling. Para você que não sabe, o Kipling venceu o Nobel de Literatura de 1907 e ele vai estar dentro do nosso projeto Nobel. O último vídeo que saiu desse projeto foi o laureado de 1906, o Carducci, um poeta. E agora vai sair um vídeo também do Kipling. Do Kipling eu estou terminando a leitura e eu vou preparar e pesquisar para poder preparar o vídeo para vocês. Então o texto do Casares eu vou usar lá no vídeo do Kipling, no projeto Nobel. Se você também não sabe do que eu estou falando, vou deixar no card, na descrição do vídeo, a playlist desse projeto. Eu estou lendo uma obra de cada laureado do Nobel. Tá? Quando o Casares comenta o que ele acha memorável em uma obra, ele elogia um livro chamado Aspect of Love, do David Garnett, que está aqui na página 472. O romance foi escrito com falsa negligência. Nada nele parece muito polido nem acabado, e não se vê o menor esforço por encontrar epitetos muito exatos ou estranhos. Tudo é dito de um modo que, se não é o único, acaba sendo satisfatório. A perícia de Garnett se revela em sabedorias de construção. O livro é breve, mas a repetição de frases pela mesma pessoa ou por outras, em diferentes momentos do relato, sugere a passagem de muitos anos e de muitas coisas. A inclusão de algum episódio que começa e não termina, de um personagem efêmero, transmitem um laivo de desordenada variedade da vida. Um laivo que basta para criar a ilusão de realidade sem alterar o esmerado desenho do argumento. Se é cabível postular dois ideais de perfeição, um para autores novos, que só toleram o indispensável, e outro para mestres, que aceitam o supérfluo e a digressão, por onde entra a vida nos escritos, é sob o signo do segundo que devemos situar essa obrinha memorável. Sobre crianças na literatura, que eu acho uma dificuldade gigantesca descrever crianças e as reações das crianças em livro, ele comenta sobre um escritor chamado L.P. Hurtley, aqui na página 474. Um crítico observou com assombro porque Hartley inventou crianças tão memoráveis como os heróis de suas obras anteriores, que o único personagem irreal é uma menina, Janice, filha do homem ingênuo e da mulher. Quanto a mim, que li primeiro a crítica e depois o romance, e toda vez que a menina era mencionada, interrompia minha entrega à história e questionava sua verossimilhança. Não concordo com essa opinião. As crianças costumam ser inverossímeis e um pouco irreais, tais como Janice de Hurtley. Acho que um escritor que escreve muito bem crianças é o C.S. Lewis, né? Ah, e também descreve bem também o livrinho... Como é que chama aquele livro, gente? Eu li, tem vídeo aqui. Ah, O Jardim Secreto. Vou deixar também aí para vocês dar uma olhadinha. Também a descrição de criança lá é bem convincente. Para quem se interessa em conhecer um pouco mais sobre as visões do Adolphe Bioy Casares sobre literatura, fica então a dica deste livro aqui, está contido aqui no volume. Ele se chama então A Outra Aventura. Eu particularmente só conversei com vocês aqui dos trechos que eu mais gostei, o livro é mais que isso, mas existem partes que não me convenceu e que eu não concordei com o Casares, normal, tudo bem. E se você gostou desse e de tantos outros vídeos aqui do canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Esse é o Sempre o Livro. Prazer da leitura.